os porcos selvagens estão ficando com a carne azul. É isso mesmo que você entendeu. Porcos caçados nos Estados Unidos, quando foram ver a cor da carne desses animais, ela estava azul. E isso é culpa, para variar um pouquinho só, nossa. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blablalogia e aqui a gente fala de ciência, de política, de educação e como essas coisas se interagem, se integram e no final das contas são a mesma coisa. Então, o primeiro caso que aconteceu, o primeiro relato disso aconteceu em 2015, quando caçadores estavam controlando uma população de porcos. Lembrando que a gente está falando de porcos que são selvagens, mas que ficaram selvagens. Então a gente está falando de uma espécie de porco introduzida nas Américas e não nativa das Américas, tá? E esses animais, eles voltaram a ficar ferais, eles voltaram a ficar selvagens. E tem essa liberação de caça nos Estados Unidos, quer a gente goste, quer a gente não goste. E aí o que aconteceu foi que os caçadores, ao matar esses animais, ao caçar esses animais, eles foram tirar o couro, porque eles se alimentam desses bichos que eles caçam, e o que eles perceberam foi que, eu vou colocar aqui na tela de novo, para quem é sensível, me desculpe, mas é carne. No final das contas, se você come carne, a diferença é que essa tem o pelo em volta ainda. Então, cuidado com a hipocrisia do, oh meu Deus, eu como a minha picanha porque vem na bandeja, tá? Então tá aqui. Então o que a gente consegue ver aqui é a camada mais externa do músculo e da gordura do bicho. Então o que esses caçadores acharam foi que a carne desse animal estava com uma cor muito, muito estranha, tá? E aí eles levaram esses animais para a universidade e os pesquisadores, eles acharam um tipo de veneno nessa carne. E esse tipo de veneno especificamente era um veneno para matar roedores. Então, o que os pesquisadores eles acharam foi que provavelmente esses porcos deveriam estar comendo alguma coisa que tinha esse veneno e que por alguma razão isso estava ficando e estava atingindo a carne deles de azul. E aí eles foram atrás de fontes para esse veneno e eles acharam isso aqui, ó. Então, se vocês olharem, isso daqui são grãozinhos. Esses grãozinhos eles estão embebidos em veneno e eles são azuis para não confundir as pessoas que lidam com isso aqui. Então, eles são tingidos de azul, certo? Então, eu vou lembrar. Isso daqui é para matar os ratos e impedir que os ratos comam as sementes que são produzidas. Isso daqui é um rodenticida. A ideia é que o ratinho vai comer isso aqui e ele vai morrer ao comer isso aqui, não comendo a semente que serve de alimento para ele. E o que os pesquisadores começaram a descobrir é que esse veneno de rato aqui, como bem lembrou o Larry, esse veneno de rato aqui, tingido de azul, é usado indiscriminadamente na lavoura. Então, o que os pesquisadores eles começaram a perceber é que o uso disso aqui, o uso desse veneno para rato, desse rodenticida, ele era muito mais difundido do que eles acreditavam. E que os porcos comiam isso daqui. Só que numa quantidade uma quantidade pequena o suficiente para não matar os porcos, mas grande o suficiente para bioacumular no organismo desses porcos. Então existem determinadas substâncias que vão se acumular no nosso organismo, num processo chamado de bioacumulação. E essas duas substâncias bioacumulam em gordura, tanto o veneno quanto o corante. Por isso que a camada mais externa do corpo dos porcos está ficando azul, porque essas substâncias, essas duas substâncias especificamente se acumulam em gordura. E aí você vai ter a capinha de gordura externa do porco e aí o porco ele fica tingido com esse veneno. É óbvio que se espera, é óbvio que a gente espera que isso tenha um prejuízo para os animais. Então os porquinhos eles vão sofrer com esse veneno, mas eles não vão morrer por causa desse veneno, porque a quantidade do veneno é relativamente pequena. Mas, quando esse porco se torna um alimento nosso, que aí é óbvio, os caras pararam de comer esses porcos azuis, pelo menos eu espero que tenham parado, a reportagem diz que pelo menos a pessoa que primeiro achou não comer o porco, levou para a universidade,
aí a quantidade de veneno está acumulada na gordura. Então você tem uma concentração maior de veneno na gordura do porco do que você teria comendo o grãozinho que o porco comeu. Nesse processo de bioacumulação, que depois, se esse porco servisse de alimento para um outro animal, você teria o processo de biomagnificação em que, no nível trófico seguinte, isso se acumularia ainda mais, certo? É muito assustador a gente imaginar ou a gente perceber que atitudes que parecem simples ou que não têm um impacto tão grande quanto a gente imagina, podem ter um impacto que a gente nem conseguiu prever. Então, é muito interessante que em nenhum momento se previu que os porcos poderiam se alimentar dessas sementinhas também e poderiam acumular esse veneno na gordura. E aí, quando a gente fala que a gente precisa tomar cuidado com as ações que a gente tome, principalmente com a relação que a gente tem de produção e como essa relação de produção acontece, é para tentar evitar esse tipo de fenômeno ou tentar impedir que esse tipo de fenômeno aconteça. Nos Estados Unidos, esse tipo de veneno passou a ser muito mais controlado depois disso. Então, apesar de ainda ser usado para controlar pragas, ou seja, os roedores, os ratinhos, em alguns lugares nos Estados Unidos, a quantidade que pode ser usada hoje em dia é muito menor do que ela já era. Mas, mesmo assim, ainda tem casos de porcos azuis sendo encontrados 2024, 2025, tá bom? Eu preciso lembrar que esse vídeo é maravilhosamente patrocinado pela Insider Store, patrocinadora do vídeo de hoje. Muito obrigado, Insider, por acreditar no nosso trabalho e permitir que a gente conte histórias como essa e sempre histórias como essa, muito bem vestidos, deliciosamente vestidos com as roupinhas da Insider. Então não esquece que você pode ajudar o Blá Blá só clicando no link que tá aqui embaixo, clica no link agora. E é claro, se você considerar comprar uma camiseta, considerar comprar uma bermuda, uma cueca, um sutiã, uma calcinha, um vestido, uma saia, eu sou a testemunha das saias da Insider, elas são maravilhosas. É só você comprar usando o cupom BLABLALOGIA, tá bom? Era isso, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Estamos quase com 300 mil inscritos, tá bom? Falou, valeu e tchau! O que o Trump tá comendo para ficar laranja? Muita cenoura, muito beta-caroteno. Aí ele fica laranja, certo? Então deixa eu apagar aqui as coisas antes que eu